A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Enquanto os irmãos encontram, eu quero falar à igreja que a nossa missão continua em pé. Trazer pessoas ao conhecimento de Jesus. Vemos alguns visitantes, lá está o irmão João, sua esposa, Deus abençoe. E não podemos parar, irmãos, de convidar para vir ao culto, convidar aqueles que porventura pararam no caminho, encaminhar aqueles que precisam do discipulado. Como eu falei nos dias atrás, não é uma campanha, é uma cultura. Nós precisamos retornar a esse sentimento de pregar o Evangelho em todo o tempo, a qualquer pessoa que Deus abrir a porta da mensagem, da pregação. Também, no próximo domingo, teremos aqui um culto de consciência missionária. Convide mais alguém. Estará o evangelista Alex com a equipe da missão, o pastor Mandu ministrando a palavra de Deus. O pastor Mandu está há quantos anos na missão? 15 anos na missão. Tem muito a nos ensinar. Então, convido a igreja a se fazer presente. Peço oração por nós que amanhã temos uma convenção na cidade de Santa Rosa. Vamos até ali, até quinta-feira. O pastor Leonardo também vai viajar e nós pedimos que os irmãos orem por nós. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao 3, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Pode tomar o teu assento, glorificando ao nome do Senhor. O Espírito Santo está entre nós temos sentido a presença de Deus, nos demais cultos também. Sabemos que a igreja está vivendo um momento especial na presença do Senhor. Mas isso tudo vem de um esforço nosso, da oração, da comunhão com Deus, da consagração, e precisamos continuar. Queridos irmãos, nós temos um tema que chama muito a atenção de todos nós, que são as últimas coisas, aquilo que ainda não aconteceu, mas que estão registradas nas páginas da Bíblia Sagrada. E esse versículo 3 me chama a atenção, porque ele diz que nós, aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as coisas que estão escritas nesta profecia, somos bem-aventurados. Mas o que nos preocupa é que o Apocalipse, esse assunto, às vezes ele se torna um assunto incômodo para alguns, se torna um assunto ignorado para outros, e outros talvez distorcem muitas coisas que estão escritas. Mas o certo é que, na maioria das vezes, nós encontramos preocupações
com o que está por vir. E eu creio que isso é natural do ser humano. Porém, o Apocalipse, apesar de desprezado por uma parte dos crentes, ele faz parte da Bíblia. E se faz parte da Bíblia, precisa ser lido, entendido e aceito. E nós vamos chegar a muitos conceitos do Apocalipse. Para muitos é apenas uma reflexão, para outros que têm outras visões, é uma história que já aconteceu, mas nós, assembleianos, cristãos, pentecostais, nós temos uma visão das últimas coisas. E no decorrer das terças nós queremos falar sobre isso. Mas, para iniciarmos, nós queremos fazer aqui uma introdução nessa terça, para que os irmãos possam entender que o Apocalipse é uma realidade, não é apenas uma reflexão, que o Apocalipse é a história futura das nossas decisões atuais, sejam elas de obediência à palavra de Deus, sejam não. Haverá um amanhã, haverá um futuro, e que nós podemos definir o que nós queremos para a nossa vida. O arrebatamento, queridos, é o acontecimento profético central da igreja. Todos nós que aceitamos Jesus um dia, nós temos esta promessa de encontrar com Cristo. E encontrar com Cristo só se dará pelo arrebatamento. O seu estudo é vital para a vida cristã, para cada um de nós, mas também para a igreja, no seu geral, no modo corporativo. Nós precisamos entender o que Deus tem programado para a igreja, e nós também temos que entender como que você, poderemos fazer parte da igreja que vai subir no dia do arrebatamento. Então vamos falar um pouco desta esperança que o Espírito Santo plantou em cada um dos nossos corações. Porque se nós devêssemos aceitar a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus, obedecê-la, simplesmente para não haver uma recompensa, nós não teríamos motivação para estarmos aqui nesta noite, para servir a Deus. Mas o que nos chama a atenção, e é isso que o Espírito Santo coloca no nosso coração, é que nós veremos Deus face a face. É que nós chegaremos lá. E se nós nos inscrevêssemos para uma maratona, e simplesmente para correr, não houvesse um pódio, não houvesse um prêmio, de que adiantaria? A maioria não se inscreveria. Mas você foi inscrito num exército. Um exército de paz, um exército com bandeiras, que marcha firme, com um propósito. E este é o propósito que nós queremos falar. Todos nós temos esse anseio, é uma curiosidade que temos do futuro. Isso é da humanidade. Nós sempre queremos, nós sempre ficamos imaginando o que será da nossa vida depois, o que será dos nossos filhos depois, e nós traçamos muitos planos. Porém, o crente, ele não deve se atribular, não deve cair nesse problema da ansiedade pelas coisas que estão por vir, porque nós temos
a fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante um futuro glorioso. Billy Graham disse uma frase que foi registrada assim: eu li a última página da Bíblia. Tudo vai dar certo. Então, se nós cremos nesta palavra, nós vamos ler toda ela e nós vamos aquietar o nosso coração, independente das visões escatológicas. O importante é que nós estejamos preparados, alertas, para que possamos encontrar com Cristo. Em Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25, os versículos que eu falar, os irmãos puderem abrir a Bíblia, acompanhar, é muito bom. Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25, diz assim: porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Paulo estava falando aos romanos e ele diz exatamente, precisamente nessa esperança fomos salvos, naquilo que nós não vemos. Mas se há uma esperança, essa esperança está em nossos corações. Nós não vemos as maravilhas dos céus, mas se nós lermos na palavra de Deus, nós vamos encontrar muitos textos que falam dos céus. Paulo escreveu: conheço um homem que no corpo ou fora do corpo subiu até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não me é lícito falar. São coisas maravilhosas, muito lindas, que estão preparadas para nós. E nós permanecemos nessa esperança. Porque se nós vemos, não é esperança. Mas aquilo que não vemos, então nós esperamos com paciência. Sem atropelo, sem tribulação, mas com paciência, porque nós temos fé que as palavras do Senhor não caem por terra. Esta esperança é quando nós aguardamos com uma fé, assim como uma família aguarda 9 meses, a mãe sentindo o filho no seu ventre, o pai passando a mão, tentando ouvir alguma coisa, os irmãos olhando para ver se, pelo menos para saber de quem vai ser parecido. Mas ninguém vê o bebê, mas sabe que está ali e tem paciência, contando os meses para que dê a luz. Nós não vemos, mas cremos. Nós não vemos, mas temos fé que as palavras do Senhor se cumprirão, porque tudo aquilo que até aqui está registrado e foi cumprido, nós temos a certeza que o que está registrado para o futuro também se cumprirá. Porque Deus não mente. Mas como manteremos a fé naquilo que foi falado, prometido há 2000 anos atrás e ainda não se cumpriu? Essa pergunta muitas vezes acontece no nosso coração. Às vezes somos questionados por alguém que queira
colocar um problema na nossa fé, desestruturar a nossa fé. Mas a nossa fé é viva. E ela sempre está em ebulição em nosso coração. E se nós um dia chegarmos a não ter essa esperança, nós precisamos rever a nossa fé, rever a nossa vida cristã, porque Deus tem o poder de nos manter ligados nele. Ele sempre vai ter algo que está em nós, que é o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 5 e verso 5, para nós vermos que Deus não nos decepciona. Está escrito assim: e a confiança não nos decepciona. Você pode confiar, pode acrescentar essa fé, defenda a tua fé, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Então não há por que duvidar. O tempo não vai diminuir a nossa fé. O tempo, a espera, só vai aumentar a nossa esperança e nos tornar ainda mais alertas, porque Deus plantou este sentimento em cada crente. E este sentimento mantém esta esperança viva nele, que é um Deus que cumpre com a sua palavra. Ao contrário, irmãos, daqueles que não aceitam Cristo e não têm esta mesma esperança. E às vezes a gente fala com as pessoas, eles não creem mais no arrebatamento da igreja, não creem mais no futuro. Alguns dizem, mas o meu avô falava isso, a minha avó, eles faleceram e disseram que em breve e não aconteceu nada. É porque não tem o Espírito Santo na vida. Em Efésios capítulo 2 e o versículo 12, Paulo fala aos Efésios o seguinte: estáveis naquela época sem Cristo. Estava falando daquele tempo em que os efésios não conheciam o Evangelho. E ele diz mais: separados da comunidade de Israel. Eles não tinham nem o judaísmo, nem o cristianismo. Estranhos às alianças da promessa. Não conheciam nada. A promessa para eles era estranha. Sem esperança e sem Deus no mundo. O homem que não tem Jesus, não tem esperança. Quando se fala em eternidade, alguns podem até pensar, reflexionar, mas a maioria não quer nem pensar no futuro, porque ele sabe que sem Deus, o seu destino não é os céus. Estão estranhos a aliança que Deus fez conosco para todo aquele que aceita Jesus. Estão separados desta promessa, sem esperança e sem Deus. Estes estão estranhos a esta promessa e não são apenas aquelas pessoas que não têm religião. Tem muitas religiões, irmãos, que não têm esperança também, como por exemplo, o hinduísmo. Ele instrui os seus adeptos a simplesmente cessar em si o desejo pela vida, para que, na ideia deles, quando eles morrerem, não reencarnem mais, porque não há esperança de futuro.
Que triste uma vida assim, que não tem um fim, não tem um clímax. Mas eu e você, nós temos uma esperança. A palavra de Deus nos garante isso. E não só a palavra, aquilo que está em nós, o Espírito Santo. Ele diz para nós: permaneça, não pare no caminho. Se aqui está bom, quando nós glorificamos a Deus, quando nós temos um culto abençoado por Deus, quando sentimos o Espírito Santo no meio da igreja, é bom. Imagina nos céus. Então, espera mais um pouquinho. Não deixe que nada venha ofuscar a beleza que nos está proposta. Lá no Antigo Testamento, meus irmãos, a Bíblia, os profetas, eles profetizaram o futuro sem indicar tempo. Eles apenas tinham o propósito de satisfazer as curiosidades, mas focar no propósito de Deus e incentivar aos adeptos do judaísmo naquela ocasião a obedecer à vontade de Deus. E eles simplesmente não tinham o propósito de satisfazer curiosidades, mas fazer com que o povo obedecesse a Deus para participar destas coisas. Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3. Isaías profetizou assim: nos últimos dias, estes últimos dias é futuro ainda, o monte do templo do Senhor será estabelecido, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: subamos ao monte de Yahvé, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Esta profecia é para o futuro, é para o milênio. Mas Isaías não sabia o tempo e nem estava interessado. Ele tinha um propósito de transmitir as promessas feitas por Deus ao povo. E assim ele fez. Nós temos também Sofonias, capítulo 2 e 3, que diz assim: buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra, buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira do Senhor. Ele estava dizendo: olha, busquem ao Senhor, sejam humildes, andem conforme a palavra de Deus, para que sejam poupados no dia do Senhor. Estas palavras não caíram por terra, elas são vivas e hoje devem estar em nossos corações com o mesmo propósito, porque estas coisas ainda não aconteceram. E existem inúmeras profecias do Antigo Testamento incentivando os leitores da Bíblia a se manterem fiéis, a esperarem, a terem esperança, assim como o Novo Testamento também tem. 1 João capítulo 3, versos 2 e 3. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos. E todo que tem nele essa confiança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Nós temos uma esperança, um desejo de receber um corpo glorificado como o de Jesus, semelhante a ele, para que possamos ver ele como ele é. Mas João encerra dizendo: e todo que tem essa esperança precisa se purificar, porque ele é puro.
todas as profecias que temos, ela nos incentiva a santificação, a purificação, a obediência, a fidelidade a Deus, para que possamos encontrar o que está registrado. Deus não tem, irmãos, um objetivo apenas de que nós vencemos a nossa carne diariamente, que nós venhamos vencer as tentações, as provações, mas o maior objetivo de Deus é nos levar para Ele, para junto dEle. Por isso Ele falou: eu vou para o Pai e vou vos preparar lugar. Ele quer, para Deus, o objetivo de Deus é nos levar para junto dEle. Então, vitórias, curas, sucesso financeiro, sucesso ministerial, essas coisas todas são maravilhosas e Deus nos ajuda a alcançar estas coisas. Mas isso não se compara com aquilo que já está preparado para nós. Não perca a esperança. Tenha fé. Não importa o tempo. Porque se nós morrermos, o irmão Alberi leu, que seremos juntos, ressuscitados, ressurretos, e todos encontraremos Deus. A morte não tem poder sobre a vida, a morte não tem poder sobre o crente. E receber o corpo glorificado indica que vencemos, que veremos Jesus face a face e teremos um corpo semelhante ao dele. Nós podemos muitas vezes nos preocuparmos com essa demora aparente de Jesus. É demorado para nós que somos humanos, que vivemos no tempo Kairos, ou seja, no tempo Cronos. Jesus não disse quando retornaria, somente o Pai sabe. Ele não disse nada. Deus manteve essa informação em sigilo para reduzir ao mínimo os perigos da demora. Mas qual é o perigo? Por que nós corremos risco se nós soubermos a data? A demora de Jesus significa misericórdia para aqueles que ainda não aceitaram Cristo. Para nós talvez seja demora, mas você já olhou dentro da tua casa? Se não tem alguém lá que precisa de Jesus? Talvez nós estamos ansiosos para encontrar com Cristo, e eu creio que este anseio deve estar em nossos corações. Mas se nós olharmos ao redor, será que esta misericórdia de Deus, ela não precisa se estender um pouquinho mais para nos dar oportunidade para nós falarmos de Jesus para aqueles que ainda estão perdidos? Mas ela pode ser um perigo para quem já tomou a decisão de servir a Deus. É melhor não saber o tempo a fim de realizarmos a obra de Deus, porque a probabilidade de alcançarmos os céus por nos manter fiéis e alertas é muito melhor. Vamos imaginar, se nós soubéssemos que o arrebatamento seria em 2030, será que nós estaríamos crentes hoje? Será que nós estaríamos fiéis hoje? E Deus, sabendo disso, ocultou esta informação, para que nós estejamos sempre alertas, não só para o arrebatamento, mas para a morte. Hoje estamos vivos, com saúde, saudáveis. Amanhã nós não sabemos o que pode acontecer. E se nós estamos nos preparando para um arrebatamento futuro, o que seria de nós diante da morte instantânea? Então Deus nos deu esta saída,
Mas Deus, Ele quer uma igreja que trabalhe nesse tempo, que lute, que esteja sempre alerta. Lembra da parábola das 10 virgens? Nós não podemos dormir, nós não podemos tosquenejar, nós precisamos estar alertas e com azeite na botija. Às vezes estamos muito alertas, mas não tem azeite, não vai resolver. Nós precisamos ser íntegros, inteiros. É desta forma que Deus vem buscar o seu povo. A espera pelo arrebatamento é a motivação diária, semelhante à da noiva, mantendo uma vida pura e piedosa até que ele volte, se cuidando, mantendo as vestes brancas, sempre limpas, purificadas, santificados, fiéis a Deus, para que nada nos tire dos céus. Então coloquemos em nosso coração, irmãos, Jesus não está demorando. Ele está manifestando a sua misericórdia para com a humanidade. E não só com os perdidos, para muitos que ainda estão tosquenejando, que estão no meio da igreja, mas precisam de uma transformação de vida. Deus está manifestando a sua misericórdia. Mas vamos entender um pouco mais Lucas capítulo 21, versículo 28, fala da iminente volta de Jesus, que diz assim: sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Esse versículo também é usado para Israel, para o final da grande tribulação, mas ele pode muito bem ser aplicado com esta interpretação. O que nós precisamos entender é que quando sinais começam a surgir, e vocês notem que nós temos sinais fortes externos, de repente dá uma parada, de repente voltam esses sinais, de repente são mais constantes, são mais intensos, e isso traz preocupação aos crentes. Mas a nossa preocupação não é isso. Jesus está pedindo a nós assim: exultai, levantai as vossas cabeças, olhai para cima, porque a nossa esperança vem de lá. Porque está muito perto a vossa redenção. Não é para nós nos preocuparmos com o mundo, aquilo que está acontecendo no mundo, porque estas coisas são necessárias que aconteça. Jesus então advertiu os discípulos a não dar atenção demasiada aos sinais. Os sinais são apenas sinais. Eles não vão nos santificar. Os sinais que acontecem lá no Oriente Médio não vão nos beneficiar. Isso é só para nós entender que as palavras de Jesus não caem por terra, são verdadeiras. O que ele falou está acontecendo. E é o que mais se vê, irmãos. As pessoas estão mais preocupadas com o que acontece ao nosso redor e não se preocupam em se manter alertas, preparados, fiéis para encontrar com Cristo. Vocês já notaram isso? As coisas começam a acontecer, nós ficamos preocupados, mas não tomamos uma atitude, não tomamos decisão. Talvez a misericórdia do Senhor está dando tempo a nós ainda, e nós precisamos aproveitar.
Ele explicou que guerras, rumores de guerra, fome, terremotos, perseguição, apostasia, falsos profetas, multiplicação da iniquidade, falta de amor, multiplicação da ciência, são eventos que deveriam acontecer entre a primeira e a segunda vinda. Logicamente, seriam mais intensas no decorrer dos tempos. E é o que estamos vendo. E é o que na escatologia se denomina os sinais escatológicos gerais. Não são específicos. Não vão desencadear outros eventos. Só estão nos informando. Se mantenha alerta, igreja. Esteja preparado, igreja. Porque aquilo que Jesus disse que ia acontecer, está acontecendo, igreja. E nós precisamos estar firmados. Mas não são sinais que devem nos preocupar. O que deve nos preocupar é a nossa vida diante de Deus. Tudo o que Jesus falou em Mateus 24 já está acontecendo, 24 e 25, há muito tempo. Aqueles sinais identificam que o arrebatamento ainda não aconteceu, mas é o próximo acontecimento para a igreja. Assim nós cremos. A ressurreição de Jesus nos traz também uma esperança. Veja bem o que escreveu Pedro na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Pedro falou algo muito interessante aqui, que nós precisamos também entender. Uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, herança preservada nos céus para nós. Ele fala desta viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo, porque também nós passaremos pela ressurreição. Os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, não tenha medo da morte. A morte vai adiantar o processo, vai nos levar para o paraíso, para que nós estejamos aguardando esse momento. No Pentecostes, Pedro falou da ressurreição de Jesus como tema principal, pois assim como escreve Paulo em Romanos 8:11, que diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais. Então, Pedro estava dizendo lá no Pentecostes, assim como Jesus ressuscitou, vocês também podem ressuscitar. Mas o que falta é que o Espírito que ressuscitou Cristo esteja também em vocês, e vocês ressuscitarão também no dia do juízo. Então a esperança também na ressurreição de Jesus. Por quê? Porque receberemos um novo corpo. Na queda o homem perdeu a semelhança com Deus. Lá em Gênesis capítulo 5 e verso 3, quando Adão completou 130 anos, gerou um filho, à sua imagem, como sua imagem e semelhança, e lhe deu o nome de Sete. E a humanidade, a partir daí, não traz mais a semelhança de Deus, mas de Adão, do homem. Por isso que necessita da glorificação do corpo para ser semelhante a Cristo. Paulo ratifica esta verdade lá em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 49. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem
do homem celestial, a saber, Jesus. O corpo que receberemos será igual ao dele, igual de Jesus. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Deixaremos a imagem e semelhança do pecado, do homem natural, para termos um corpo igual ao dele. Então, esse corpo natural é diferente. Esse corpo de Jesus que nós lemos lá nos evangelhos não é igual ao corpo que nós temos, mas também não será um corpo apenas espírito. Nós vimos que quando Jesus, após a ressurreição, ele caminhou, ele encontrou os discípulos no caminho de Emaús, ele pegou o pão, partiu o pão, ele disse a Tomé: toca em mim. Então esse corpo, irmãos, que nós receberemos, não é apenas espírito. Talvez alguém pense que seja apenas uma alma, uma fumacinha, um fantasma. Não, nós teremos um corpo glorificado. Não é a mesma matéria, mas um corpo ajustável, tanto a terra quanto os céus. Jesus estava na terra, e aquele mesmo corpo foi elevado ao céu, e ele não trocou de corpo, mas é o corpo glorificado. Então, nós aguardamos todas estas coisas. Nós poderíamos falar ainda muitas outras maneiras que existem de interpretação destes textos, mas nós, como frisei no início, somos assembleianos pentecostais, e nós vamos falar conforme a nossa fé, para que não haja dúvidas. Concluímos então esta primeira parte, mas eu digo aos irmãos, fique atento em fazer a vontade de Deus. Deixe os sinais precisam se cumprir, mas nós temos um objetivo, e o nosso foco é chegar nos céus. Se nós ficarmos observando as coisas externas, nós vamos deixar de olhar para nós. A nossa vida, ela precisa condizer com a palavra de Deus, e não com o que acontece lá fora, para que estejamos prontos. Então, permanecemos fiéis a Deus, para que possamos encontrar Cristo nos ares. Amém? Na próxima terça nós pretendemos falar, se Deus permitir, sobre o estado intermediário, a morte. O que é a morte para o cristão?